trazida para dentro, né, desses tabernáculos. E graças a Deus eu tenho entendido a deidade do Senhor Jesus Cristo, porque está ali, né, irmãos, na Bíblia, sem resistência nenhuma. Está na Bíblia. Eu creio e dou testemunho. Creio e falo. Criei, por isso falei, diz o apóstolo Paulo. Então a gente tem falado porque a gente crê e está escrito, né, irmãos? Então está escrito, nós dizemos amém a toda palavra. Nós não tentamos assim arrazoar, discutir esse tema. De maneira nenhuma. Está escrito, Deus teve um filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Quem tem um filho tem a vida. Quem crê, a Bíblia diz, né, quem crê no Filho tem a vida eterna, né? E nós vemos assim, isso tão claramente nas Escrituras, é impressionante. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Olha só. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Tem. Não terá, mas tem. Mas aquele que não crê no Filho, então haverá alguém que não creria no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então os monoteístas, né? Os unicistas do dia de Jesus Cristo, eles tinham algo em comum com o Senhor. Eles perguntaram, Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus disse, citou Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Olha, glória a Deus, amém. E Jesus continua ali, ama o próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento, né, da lei. Então, aí alguém, acho que foi ali um mestre da lei, alguém ali questionou Jesus. Disseste bem que há um só Deus. Nós cremos que há um só Deus. Quer dizer, eles criam também que há um só Deus. Jesus também cria que há só um Deus. Porém, eles não viam que aquele ali era o Filho de Deus. Eles criam que há um só Deus. Nós também cremos que há um só Deus. Porém, nós cremos que aquele ali que falou isto, que há um só Deus, é o Filho dele. Isso é uma grande diferença. Então a Bíblia diz que quem não crê no Filho não verá a vida, não verá a vida. E a ira de Deus permanece sobre ele. Por quê? Quem morreu por nós no Calvário? O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele derramou o sangue. Ele, através dele que Deus nos perdoou, através dele que Deus nos santificou. Então, quer dizer, se eu venho e digo, não, eu creio em Deus, mas rejeito o Filho, não tem perdão de pecados? Não, Deus morreu no Calvário, está errado, heresia, Deus não morre, Deus é imortal, a Bíblia diz. Foi o Filho de Deus que morreu. Deus não morre, Deus não nasce, Deus é eterno, Deus não tem princípio, não tem fim. Então, aqueles ali que perseguiam o Senhor Jesus Cristo eram os unicistas do dia de Jesus, né? Que crucificaram ele, chamavam ele de herege, né? Porque ele se dizia ser o Filho de Deus, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, veja bem, Jesus não se enviou a si mesmo, o Pai enviou ele, o não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Agora, como isso, né? Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então houve um tempo que nós estávamos na mente de Deus, né? Que eu creio aqui que
Nós ouvimos lá e aprendemos. Aí diz, vem a mim. Houve um tempo na eternidade que nós aprendemos de Deus. Ouvimos de Deus. Mas como, irmão? Porque nós éramos os seus filhos. Nós somos os seus filhos. Antes da fundação do mundo, nós somos filhos de Deus. Então, nós caímos com toda essa criação. Caímos no tempo, caímos na amnésia espiritual. Mas o Espírito Santo vivifica os seus filhos. E o Espírito Santo, que era o Pai, tem levado a quem? Ao Filho de Deus. Levado ao seu Filho. Porque ele diz assim, está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Por quê que o Espírito Santo é levado ao seu Filho? Porque Deus habitou no seu Filho. Deus estava ali no seu Filho. Deus estava ensinando os filhos, restaurando os filhos, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Jesus era a voz de Deus. Jesus era uma representação de Deus naquela hora. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Então, quando aquele que é predestinado por Deus, que é um filho de Deus, que é guiado por Deus, naquele dia ali, quando ele olhava para a face de Jesus Cristo, ele estava vendo o Pai, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a expressão exata do seu ser, a expressão exata de Deus. Então ali estava vendo o Pai. João, Tiago, todos os discípulos estavam vendo o Pai encarnado no seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque é de Deus. Quem não é de Deus não ouve essa doutrina. Quem não é de Deus não ouve essa mensagem. Somente aqueles que são de Deus, irmãos. Jesus diz, não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Agora, veja bem, o Mombrano diz que Jesus é um ser dual. Então Deus estava falando ali naquele momento. Ele diz, eu sou o pão da vida. Aí diz, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Deus deu a sua carne, Deus deu o seu corpo, Deus deu o seu Filho, para aquele que comer desta carne tenha vida. Irmãos, isso escandaliza, porque aqui no versículo 52 do Evangelho de João, no capítulo 6, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne comer? Então, irmãos, quando não tem revelação, a palavra está fechada. A palavra ela está encoberta para as pessoas. Então, hoje aqui, ouvindo a mensagem, como nós vamos ouvir através do irmão Diógenes ali, nós estamos comendo essa carne. A carne do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Esse é o verdadeiro alimento que desceu do céu. É o alimento eterno. Porque quando eles comeram maná no deserto, eles comeram maná, depois acabaram morrendo no deserto mesmo. Mas esse maná que desceu do céu, esse aqui não. Nós temos a vida eterna. Temos, não teremos. Temos, exatamente nesse momento, nós temos a vida eterna. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Se não comermos da árvore da vida, né, irmãos? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira
é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Porque o Pai estava encarnado no Filho naquela hora, trazendo o verdadeiro alimento, trazendo a palavra de vida. Então, irmãos, entender essas coisas é tremendo. É só ler a Bíblia e ser justo, como diz o irmão Jorge. Ser sincero com as Escrituras. Ser sincero com as Escrituras. Ser honesto. Está escrito. Está escrito. Jesus e disse: a obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou. Essa é a obra de Deus. Crer no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus veio... Qual foi o propósito de Jesus vir na Terra? Revelar-se a si mesmo? Não. Revelar o Pai. Aquele que é verdadeiro. O Deus verdadeiro. Jesus, o propósito de Jesus foi revelar o Pai. Revelar Deus para nós. Revelar Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele gerou o seu Filho. Então, todos os atributos, a fonte de poder, de vida, vem do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Mais abaixo, depois que Jesus deu esse discurso bem profundo, ele se levantou aquela multidão e não aceitaram, não quiseram mais ouvir ali, mas como agora virou um canibal, como comer, como beber do seu sangue, como isso. Jesus agora virou canibal. Então eles se levantaram e saíram. No versículo 60 diz que muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Quem pode ouvir essa mensagem? Quem pode ouvir essa doutrina? Quem pode ouvir esse ensinamento? Quem pode ouvir isto? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito, aí que está. Eles não ouviram, saíram, e os discípulos murmuravam entre si. Então, ali Jesus começa a abrir o selo, abrir a palavra. Ele diz: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, Jesus não estava falando de canibalismo, de comer a sua carne, beber seu sangue, literalmente. Mas ele estava dizendo que ele estava falando do Espírito que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, que são Espírito e vida. É a palavra. Esse é o verdadeiro alimento. Isso é comer a carne e o sangue. É a palavra de Deus. Jesus está falando da palavra. Então abriu o selo. Ah, o senhor estava falando da palavra? Eu estava falando da palavra. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que o haviam de entregar. Veja bem, irmãos, Deus sabe quem há de crer nessa mensagem. Jesus sabe desde o princípio. Deus sabe, irmão Denise, se nós cremos ou não cremos. Ele sabe se o irmão crê ou não crê, sabe se a irmã Juliana. Deus sabe. Deus sabe, onde você estiver aí, Deus sabe se você realmente crê ou não crê na palavra. Ele sabe desde o começo. E dizia por isso: eu vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então, no dado momento que nós conhecemos a doutrina de Cristo, a doutrina do Filho e do Pai, isso foi uma permissão de Deus, nós conhecer. Foi um privilégio.
Eu não tenho palavras aqui no vocabulário para dizer assim, é uma oportunidade. Porque merecer, quem sabe não merecíamos. Mas Deus tem nos concedido, o Pai tem nos concedido, tem nos dado essa oportunidade de ouvir acerca do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Deus dá testemunho do seu Filho. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele, viu? Viu que como tem que ser permitido por Deus? Eles vão ouvir um pouquinho e vão voltar para trás. Eles vão voltar para trás. Mas quem é de Deus vai voltar. Quem é de Deus vai voltar a ouvir. Mas muitos não vão voltar mais, porque já está predestinado. Eles vão recuar. Então muitos dos seus discípulos, veja bem, eram crentes, irmão. Eram cristãos, eram irmãos que estavam ali, vendo os milagres, vendo a coluna de fogo, vendo tudo isso, e voltaram para trás. Porque Jesus disse que a palavra é espírito e vida. Então Jesus disse aos 12, aqui eu vou encerrar: quereis vós também retirar-vos? Porque veja bem, irmãos, a pior coisa para um pregador é incrédulo. É ele pregar para um monte de incrédulo, pessoas que não creem verdadeiramente. Ele se esforçar para trazer o conselho de Deus, mostrar na palavra, e aquelas pessoas estão ali, assim, sabe, esperando. Então Jesus, só para o senhor ter a ideia, ele estava disposto a ficar sozinho. Só ele. Jesus disse: não, só eu então vou crer. Só eu vou ficar nessa mensagem. Só eu. Eu sou o único cristão. Eu sou o único nessa cidade. Eu sou o único aqui nessa casa, nessa família. Eu estou disposto a ficar. Porque eu estou com a palavra. O Pai está comigo. O Pai vive em mim e eu vivo pelo Pai. Eu e o Pai somos um. Ele está comigo. Então Jesus, então eu não estou sozinho. Vocês não querem ir? Vocês não querem desistir? Não querem desistir da doutrina? Não querem desistir do Filho? Não querem desistir de tudo isso? De todo o ensinamento? Jesus disse para eles: vocês não querem voltar atrás? Deixou livre. Agora, os que o Espírito Santo não queria mais ali com eles, já tinha mandado embora. Só ficou os 12. Agora, ficou os 12. E um dos 12 era o diabo. Era o diabo. Jesus diz o diabo. O diabo encarnado ali. Porque agora o irmão Brana diz que o anticristo ele está trabalhando, né? E Deus está trabalhando paralelo a isso. A palavra está encarnando na noiva, está encarnada na noiva. O diabo também está descendo sobre os seus filhos, aqui. Então ali ficou o diabo. Os 12. E mesmo Jesus mandando ele embora, ele ficou ali. Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Acabou, né, irmãos? Ponto final. Pedro, um pescador, o irmão Brando disse que não sabia nem ler, nem escrever, mas às vezes não dava conta, né, mas confessou ali: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Só o quíntuplo tem as palavras de vida eterna. Só o quíntuplo. Mais nada. O quíntuplo de Efésios. E para onde nós iremos, irmão Adenei? Vamos voltar para os unicistas da mensagem? Para os grandes templos? Vamos voltar para as denominações? Vamos procurar algum pastor, alguém que... Para onde nós iremos? Aí ele diz: só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido ou não temos crido?
conhecido que Jesus é o Cristo, o ungido, que o Espírito Santo estava ali, o Filho de Deus. E Jesus disse assim, respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Não vos escolhi. Então ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Mas Judas, ele não escolheu. Judas estava ali. Tinha os dons do Espírito. Tem um grupo aí, como falou ontem o pastor Jorge na pregação, que vai ser rejeitado. Está no meio. Está ouvindo a mensagem. Confessa que crê em tudo. Mas ele é um diabo. Esse aí vai vender a palavra facilmente. Vai trocar por um prato de lentilha denominacional, uma honra, um status. Tem um pastor que diz que ouviu toda a doutrina de Cristo, confessou que Jesus Cristo era o Filho de Deus, estava tudo certo. Aí um outro pastor diz: não, eu te ajudo financeiramente na tua igreja. Aí ele abandonou tudo aquilo ali e começou a atacar a doutrina. Tem. O pastor Jorge deve conhecer esse irmão. Se vendeu. Como é que pode? Vai voltar atrás, irmão. Porque Deus não escolheu ele. Um é o diabo. Agora, e isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Agora, mesmo Jesus dizendo que ele era um diabo, ele não criou vergonha na cara, não saiu dali, ficou ali ainda. Fica ouvindo, ele fica na internet comentando, embaixo dos áudios, às vezes, do pastor Jorge, arrazoando. Às vezes até liga para o pastor Jorge para ver se pega ele alguma palavra. Às vezes até chama ele lá na casa dele para ver se ele tem alguma coisa de errado. Acontece, irmão. Acontece. Mas eu creio na ingenuidade de Pedro, que não era um homem polido, mas era sincero, queria Jesus, queria a verdade, queria Deus, desejava. Por isso que o irmão Adenê e o irmão Juliano estão aqui, porque mesmo que a gente não tenha toda a sabedoria, conhecendo tudo, e são pessoas simples, mas nós queremos a verdade, nós queremos ser transformados, nós queremos um novo coração, nós queremos um novo espírito, nós queremos crer realmente como diz as Escrituras. E por isso que eu creio que Deus teve misericórdia em nossas vidas, olhou para cá e nos enviou o seu servo, o seu filho, irmão Diógenes, que tem sido uma luz aqui para nós no Brasil. Eu sei que ele não gosta de tamanha... ele não gosta de receber esse tipo de elogio, de honra, porque ele tem um espírito excelente, espírito bíblico. E nós temos visto Cristo na vida do irmão Jorge. Ele é como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vocês que vão receber o irmão Jorge, é um cristão, é um irmão nosso. Graças a Deus pela vida dele, a gente está muito feliz. E eu tenho certeza que Deus tem usado ele aqui, nesse lugar. Em todos os detalhes, em todas as ações, atitudes, Deus tem usado o irmão Jorge para nos ajudar. E Deus tem levantado o irmão Jorge no Brasil aqui, junto com os outros ministros, com o irmão Rosendo, o pastor Francisco, todos os irmãos, o irmão Denei. É isso que Deus tem para fazer. Edificando uns aos outros, cantando salmos, hinos, vendo os dons operados de novo no nosso meio, vendo o avivamento, vendo os irmãos que estavam lá na denominação, ouvir os vídeos e crer. Meu Deus, essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está fazendo um trabalho de evangelismo tremendo aqui no Brasil. E tem guiado ao quíntuplo de Efésio. Tem nos guiado. Então essa é a verdadeira comida. Nós cremos e temos
visto que Ele é o Cristo, Senhor Jesus Cristo, e é o Filho de Deus. Amém? Amém. Obrigado, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu servo, do Teu Filho. Supra todas as suas necessidades, não só deles, mas da sua esposa, da sua filha que está no México. Alcance lá a família dela, Senhor, de alguma maneira. Tu sabes todas as coisas. Meu Deus, guarda a vida do irmão Jorge. Renova as suas forças, Senhor, para completar esse trabalho, essa cruzada. Que ele possa chegar em casa em segurança. Que a sua mãe possa estar em paz, segurança lá em Santiago do Sul, Senhor. Que o Senhor guarde a sua retaguarda, os seus lados, e abra o caminho, Senhor. Porque ele vem em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não vem no nome de uma denominação. Ele não vem para colocar cercas. Ele não vem para marcar território, mas ele vem como um filho livre. Ele é um filho livre para ser usado pela Tua palavra, Senhor. Nós cremos nisso. Nós temos visto isto. E Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela vida do irmão Diógenes, pela vida de cada um que está aqui nesta noite hoje e que nos escuta pela rádio. Obrigado, em nome de Jesus, o nosso Deus e nosso Pai Celestial. Obrigado por esta mensagem, por nos abrir os olhos, Pai. Obrigado. Eu agradeço. Eu deixo aqui essa pequena palavra, esse pequeno testemunho, essa pequena saudação para a igreja. Obrigado pela oportunidade, Pastor Diógenes, de estar aqui entrando através do seu canal, na internet, através de estar participando do grupo aqui com os irmãos da doutrina de Cristo. Me perdoe qualquer coisa, qualquer mal entendido, me perdoe, igreja, em nome do seu Filho Jesus Cristo. E me recebam como um irmão em Cristo. Recebo aqui a minha família, os irmãos aqui em Manaus. Orem por nós. Nos visitem, irmãos. Não desistam de nós, jamais. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Graças a Deus. Estamos todos felizes? Amém. Amém, graças a Deus. Quero saudar mais uma vez os irmãos que nos acompanham, não somente pela rádio, mas também os irmãos que aqui nos estamos assistindo. Temos aqui uma pequena congregação, é nossa segunda reunião que estamos tendo aqui na cidade de Manaus, e eu pedi para que o irmão Vinícius trouxesse aqui uma pequena palavra, um testemunho da experiência que ele tem por crer nessa doutrina, que, como dissemos ontem, e para minha surpresa, ele me disse que havia contado a mesma coisa pela parte da manhã a sua esposa, e que mais do que você ter aqui um conhecimento teológico, né, instrumental da palavra, é você ter a vida de Cristo aí vivendo em você, transformando você, moldando você, tua mente, teu caráter, teu pensar, teu agir, teu comportar, tudo segundo o caráter de Cristo. Mais importante que você confessar uma doutrina é você ter a vida e o poder da doutrina em você. O irmão Vinícius estava comentando isso com a sua esposa, e depois ontem de noite vim mais ou menos praticamente com essa mesma mensagem. Então agradeço muito aí pela forma como Deus tem nos guiado em todos os sentidos, em todos os sentidos. Agradeço mais uma vez também o irmão Vinícius, que hoje me ajudou a conhecer mais um pouquinho da cidade de Manaus. Hoje fomos um pouco para o centro aí, visitamos aqui alguns monumentos, visitamos aí, foi o que mês? Foi no museu, centro... Fomos no Teatro Amazonas. Teatro Amazonas e no Porto, sim. E essa é a parte de Manaus, aí, do Amazonas, que o homem fez. Mas o irmão Vinícius e eu temos um plano aí de algum dia, quem sabe, se o Senhor nos ajudar, nos guiar, é claro nisso, de nós voltarmos aqui e conhecer o Manaus de Deus mesmo. O Amazonas de Deus. Eu vi hoje o Manaus do homem, que o homem construiu. Mas eu quero conhecer o Manaus de Deus, que é lá na floresta. Esse é o verdadeiro Amazonas que eu ainda não conhecia, esse que eu quero conhecer. Então um dia nós vamos programar, se o Senhor nos ajudar, claro. Vou vir aqui com um kit de Indiana Jones, tudo direitinho, né? E vamos desbravar aí essa floresta e vamos visitar os ribeirinhos. Quero evangelizar os ribeirinhos. Investigando os sermões do irmão Branham, ele disse que era um desejo dele. Ele queria evangelizar os índios do Amazonas. Então, se nós fizermos isso, irmão Vinícius, será o irmão Branham fazendo. Amém. É a mensagem dele, Amém. Através de vasos. Vamos fazer isso. Amém.
Era um plano, era um desejo. Eu posso até procurar a mensagem, você vai ver ali. Quero evangelizar os índios do Amazonas. Amém, irmão Branco, você vai fazer isso. Nós vamos ajudar. Amém? O que vocês acham? Vamos orar? Vamos apresentar esse propósito para Deus? E vamos ficar em bom tempo. Terá que ser alguns dias, né, irmão? Sim. É um bom tempo aí. Vamos fazer isso. Enquanto muitos estão preocupados apenas em fazer palestras em tabernáculos e igrejas grandes para poder ter notoriedade, nós não queremos isso. Nós queremos ir lá onde alguns nem conhecem Cristo. Esse é o nosso alvo. Amém? Amém. Quem acha que já conhece Cristo, não precisa de mais nada, né? Mas nós também estamos aqui pregando para aqueles que alegam crer e que na verdade não creem, não conhecem. Nós temos dito, você realmente só vai crer e amar a Deus quando você realmente conhecê-lo. E você somente conhece a Deus através da sua palavra. E é o que nós queremos trazer aqui mais uma vez, aqui uma pequena palestra, uma instrução, e que Deus nos ajude. Amém, meus queridos? Agradeço aos irmãos que estão acompanhando a transmissão. E agora, nesse momento, nós vamos partir para outra parte, que é aqui trazer um breve estudo. Vou tentar ser breve aqui, tenho muitas notas, é verdade, mas eu sei que o Espírito Santo aqui vai nos conduzir a apenas trazer algumas pequenas premissas, ditames dessa mensagem, dessa doutrina de Cristo. Amém? Vamos se colocar de pé, por favor, e vamos apresentar ao Senhor uma palavra de oração. Amado Deus e querido Pai Celestial, nos voltamos a Ti nesse instante, Senhor, agradecendo primeiramente por tudo que fizemos até aqui. Creio que Tu recebeu o louvor e a adoração dos Teus filhos. E agradecemos também o testemunho do Teu servo, irmão Vinícius, Senhor, que testificou daquilo que a palavra diz e que nós cremos que é verdade. E vemos a cada dia mais uma confirmação, um cumprimento da Tua palavra em nossas próprias vidas, Senhor. Porque nós fazemos parte daqueles que Tu de antemão conheceu e predestinou, e que a cada um no seu tempo oportuno veio a este mundo, ouviu a Ti, confessou a Tua palavra, e hoje é um reflexo de Ti nesta terra. E nós queremos hoje também ser, Senhor, um reflexo de Ti, através da Tua palavra. Portanto, fala mais uma vez conosco, abra a Tua palavra para nós, revela-te a nós, Senhor, é o que nós te pedimos. Crendo que Tu fará, nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Meus amados, o irmão Brando, ele disse que ele sempre esperava que as coisas que eram ensinadas por ele pudessem ser compreendidas espiritualmente. E da mesma forma como Paulo, ele também disse que o seu ensino, ele deveria ser assim recebido. Porque coisas espirituais, você sabe que somente podem ser compreendidas, discernidas espiritualmente, pelo próprio Espírito Santo, que está no crente. Se você tem o Espírito de Cristo em você, você entenderá aquelas coisas que apenas se apreende espiritualmente. E o apóstolo Pedro, ele também lembrou que certas coisas ditas por Paulo pareciam até difíceis de se entender e que eram inclusive distorcidas por indoutos. Ele disse isso lá em 2 de Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então Pedro disse aqui, há pessoas que são indoutas e inconstantes, elas distorcem a doutrina de Paulo, distorcem a doutrina apostólica. Rapidamente aqui, a palavra indouto quer dizer ignorante, quer dizer não educado. Inconstante, uma palavra inconstante quer dizer que não é firme, é uma pessoa instável.
E o que torna alguém estável é não ter sua vida firmada no fundamento bíblico correto. Alguém que não está firmado corretamente na palavra, ela vai se tornar uma pessoa instável. Então, isso não quer dizer que as coisas que Paulo ensinava ali eram realmente difíceis. Não é exatamente isso. Mas elas eram incompreensíveis para aqueles que tinham dificuldade de morrer para os seus próprios pensamentos e doutrinas de estimação. Essa que é a verdade. Porque quando você faz o teu velho eu morrer com os teus próprios pensamentos, deixe isso morrer. Sai do teu caminho, ou sai do caminho de Deus. Dê passagem para Deus. Faça morrer a tua maneira pessoal de ver as coisas, interpretar as coisas. Dê uma chance para qualquer palavra. Então você vê que não é difícil. As coisas que Paulo fala, as coisas que o irmão Brana falou, não são difíceis de entender quando você deixa o teu entendimento de lado. Porque quando você faz isso é porque você está dando espaço para que o Espírito Santo de Deus entre aí, e esse Espírito em você é que vai revelar e dar o entendimento, a compreensão da palavra. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele também procurava deliberadamente ser, de uma certa forma, incompreensível pelos indoutos, pelos inconstantes, alguns que não entendiam, que não compreendiam, ele até não fazia questão de ser compreendido. Ele fazia questão de que os distorcesse ainda mais. Jesus tinha, às vezes, esse tipo de postura. E esse é o ministério do Filho do Homem, que também se repetiu no ministério do nosso irmão William Branham. Ele tinha o mesmo ministério do Filho do Homem. E o irmão Branham uma vez deixou escapar e disse, olha, às vezes eu tenho que dizer algumas coisas de tal maneira que alguns até não consigam entender. De forma que até mesmo posso até se escandalizar. E, por consequência, por se escandalizar, por não me entender e por não me compreender, ele acaba até saindo. Ele disse isso, irmão Diógenes, quero ler rapidamente. Mensagem desvelada de Deus. Agora, o meu tema esta manhã, eu espero confiantemente que Deus revele isto. Tudo que você lê na mensagem, tudo que você lê na Bíblia, meu irmão, você só vai entender se Deus te revelar isto. Amém. Somente Deus. Do contrário, você vai ficar sem entender. Entende? Por isso que a Escritura, o que Paulo fala, o que eu posso falar, o que o irmão Brana falou, pode ser de difícil compreensão, desde que você não permite que Deus entre e revele a você. E cada vez que você toma as fitas e ouve, eu tenho esperança, espero confiantemente, que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreender, sem dizê-lo diretamente. Então veja, aqui o irmão Brana está admitindo que muitas vezes as suas declarações não eram assim tão claras, tão explícitas, quanto talvez você quisesse que ele fosse. Então, isso podia, com certeza, resultar em uma interpretação diferente do que foi proposto. Ele vai dizer então, depois, está vendo? É uma coisa, às vezes nós temos de dizer coisas de uma maneira que possa até diminuir, possa levar alguns a saírem, alguns a irem embora. E não foi o que Jesus fez? Eu acho que o irmão Vinícius, agora há pouco, deu um testemunho disso. E há outros a ponderar a respeito. Claro, alguns não vão entender, alguns vão se escandalizar, mas haverá alguns que vão ponderar. Eu agradeço a Deus por você, por sua vida, porque você é um desses que está aqui ponderando. Você não desistiu, você não quis logo partir para o escândalo e já partir para críticas e arrazoamentos. Ele disse, alguns vão ponderar, mas veja, isso é feito propositalmente, precisa ser feito dessa maneira. Então, alguns vão ter o entendimento, porque o Espírito Santo vai dar a revelação, mas há outros não vão ter revelação. E até para esses que uma banda fala, é de propósito que nós até não tentamos ser muito compreensivos, não fazemos muito esforço, porque não somos nós que revelamos algo, é Deus, é o Espírito Santo. Então o Mambana, ele não estava preocupado em pregar aí para uma audiência cheia, né, uma igreja grande. Então desconfie aí de todo o ministério que prega sermões, que faz com que as pessoas se agreguem, se ajuntem aí os milhares, né, de modo que aquela congregação aí chega até a crescer em número. Desconfie do ministério assim. Porque assim como o Mambana, as coisas que nós temos pregado e publicado acerca da doutrina, as traduções, os estudos, elas são só com o objetivo de serem ponderadas pelos filhos de Deus.
Há alguns que criticam e nós não fazemos o menor esforço de tentar apaziguá-los ou esclarecê-los. Se ele já tomara a decisão de criticar, então é porque, o Umbanda disse aqui, Deus não lhe revelou, é Deus. Né? Então, nós temos aqui esse desejo de apenas tentar ajudar aqueles que querem ser ajudados. Você não vai dar remédio para alguém que está enfermo se o doente acha que não precisa ou que nem está doente. Né? Não tenta ajudar alguém que não precisa ou acha que não precisa ser ajudado. Nós somente ajudamos aqueles que têm consciência, que têm uma necessidade e que precisam ser ajudados. É esses que nós podemos ajudar. Né? Então, veja, nós já temos aí, através de inúmeras publicações, demonstrado que o Umbanda ele não pregou uma doutrina unicista, porque ele afirmava que tanto a doutrina trinitária como a unicista, elas estavam erradas na sua exposição das Escrituras, e a confusão que ambas criaram com seus credos, com seus dogmas, é próprio do sistema babilônico a qual pertence. Umbanda disse, a doutrina unicista é uma doutrina babilônica. Ele disse isso, irmão Diógenes, disse. Quem dizeis ser este? Eu tenho milhares de bons amigos trinitários. Eles estão nessa Babilônia. E eu tenho muitos amigos unicistas nessa Babilônia também. Estão vendo? É uma Babilônia, é uma confusão. Então, o Umbanda, desde cedo ele conviveu, você sabe, com os pentecostais unicistas, e ele esteve com eles por tempo suficiente para entender como eles pensavam, como eles interpretavam as Escrituras, e ele também admitiu que muitos grupos até tinham um pouco de verdade. Né? Ele disse, todos têm um pouco de verdade, mas não toda a verdade. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Veja, não é parte do Evangelho. Você não pode aceitar só uma parte do Evangelho. Os metodistas só têm uma parte. Os batistas, os presbiterianos e assim por diante, eles tinham parte dele. Os católicos tinham parte dele. As testemunhas de Jeová, todos os demais. Mas é a palavra inteira. Toda a palavra. Toda. A palavra da hora é o que conta. Você tem que ter toda a palavra, porque toda a palavra é aqueles fundamentos que Paulo trouxe, não é isso, como fundamento da igreja, e que nós dissemos, eu acho que foi ontem, mencionamos rapidamente, que são vários ditames, várias doutrinas, e ele resumiu tudo com Jesus Cristo. Tudo isso é o fundamento da igreja, que é Jesus Cristo. E eu disse para você, é nisso tudo que você tem que crer para que você seja aperfeiçoado em Cristo Jesus, como Paulo disse. Então você tem que aceitar toda a palavra, toda a doutrina, não somente parte. O Umbanda diz a palavra inteira. E você vai ver que há vários arrazoamentos sendo aí criados, até mesmo dentro da mensagem, por irmãos e ministros, para até justificar aí a sua fé modalista, a sua fé unicista. Eles querem, por exemplo, convencer que o Umbanda pregou uma forma moderna e corrigida do unicismo. Né? Como se ele tivesse tentado restaurar o unicismo raiz ou algo do tipo. Não, o Umbanda não fez isso. Ele restaurou realmente a fé apostólica. Foi isso que ele trouxe. Então, o Umbanda, ele concordava, é verdade, com alguns pontos de vista, com a organização unicista, sim. Ele disse, há um pouco de verdade em cada um deles. Mas isso não quer dizer que ele pregava o mesmo ensino, como alguns estão aí tentando dizer. Então, o Umbanda, ele concordava que os primeiros unicistas do movimento pentecostal, ele concordava com alguma coisa que eles haviam trazido no que tange a questão da divindade. Mas, sem aqueles vícios, aquelas tradições que eles acabaram defendendo e que vêm, na verdade, de vários séculos atrás. Porque a doutrina unicista, ela é antiga. Então, tem coisas que os unicistas disseram que é verdade. Então eles combateram da sua maneira a doutrina da Trindade, mostrando que não há tal coisa como 3 pessoas de Deus, que na verdade você defendendo isso, você está aí camufladamente, dissimuladamente defendendo aí 3 deuses. E você tem que dar mérito para os unicistas, eles rechaçaram isso, não existe 3 deuses. Eles disseram, só existe um Deus, e até aí os unicistas estão certos. Então, qual é o pequeno problema, nossos amados irmãos unicistas? Eles erram ao dizer que Jesus, o Filho de Deus, é o próprio Deus. Este é o erro deles. Porque quando eles tornam Jesus, o Filho, o que ele não é, ou seja, tentam fazer dele a divindade, então, por mais paradoxal que seja, como comentei hoje com o Vinícius, os unicistas se tornam dualistas.
Eles são os verdadeiros dualistas, porque estão fazendo de Jesus o que ele não é. Quando eles forçam a fazer de Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, eles estão criando aí uma outra divindade. Então agora você tem dois deuses. Então, essa grande confusão unicista, esse dualismo dos unicistas, é realmente uma Babilônia. Por isso que a Mamãe disse, eu tenho muitos amigos nessa Babilônia, essa confusão. Eles estão tão confusos que eles não percebem que ao pregar a tipo de doutrina que eles estão pregando, eles estão pregando um dualismo. Então, o irmão Branham, eu quero ler algo que ele comentou aqui, lá no seu livro das Eras, lá na página 206, ele diz aqui: no instante que os luteranos se organizaram, a morte entrou e eles morreram. Os pentecostais surgiram por último e se organizaram. O Espírito se foi, embora eles não creiam nisto, mas ele se foi. Aquele casamento trouxe morte, então a luz da unicidade da divindade veio. Ou seja, ele está se referindo aqui aos grupos unicistas, sim, a organização unicista, que veio e trouxe a revelação de que Deus se revela e se manifesta na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Essa unicidade da divindade ali refletida na pessoa do Filho de Deus, isso está correto, isso é bíblico, isso é apostólico. O problema deles é quando tentaram fazer deste filho um ser que não existe, né? Não existe tal coisa como filho. O filho é apenas um papel que o próprio Deus desempenhou. Então eles estão anulando a existência real do Filho de Deus, que foi aquele por quem Deus teve que usar para poder se manifestar. Deus é invisível, você nunca pode ver Deus. Mas através do seu Filho, que é a sua imagem refletida, a imagem visível, é que Deus se tornou conhecido e revelado para nós. Então isso não é uma máscara, uma coisa que Deus simplesmente usou e depois descartou. Não, é um ser real, né? Mamãe disse que Jesus, Filho de Deus, era um ser como uma casa de 3 cômodos. Tinha corpo de carne, é verdade, mas também tinha alma e tinha espírito. Ou seja, Jesus tinha uma identidade própria, ele tinha uma personalidade própria, né? Ele era um ser individual, um ser pessoal, que Deus gerou lá antes da fundação do mundo. Não foi a primeira criação de Deus, foi uma exposição, uma exteriorização dos seus atributos na forma do seu Filho, ali no corpo, palavra, como o Bruno chamava, ou também corpo espiritual, ou teofania. Foi ali que Deus usou seu Filho para se manifestar. Então, desde o início, essa unicidade da divindade esteve ali presente. Desde quando Deus gerou seu Filho, o Pai estava ali no seu Filho. Mamãe disse que o corpo teofânico de Jesus Cristo era o próprio corpo de Deus Jeová. Então sempre houve uma unicidade da divindade. Depois essa mesma unicidade da divindade se refletiu quando Deus criou um corpo de carne para o seu Filho. O irmão Oliveira foi um pouco mais longe, ele disse que na verdade o corpo não era de Jesus, era de Deus. Deus criou um corpo para ele e emprestou para que o seu Filho usasse. E é do seu Filho basicamente. Mas Deus se manifesta nesse Filho que ele gerou. Então, existe um Filho. Negar isto, fazendo do Filho o próprio Deus, não é uma doutrina apostólica, não é uma doutrina bíblica. Amém. Aí ele vai dizer mais: então, depois que o fogo de Deus caiu sobre o rio Raio 33, um avivamento de cura abrangeu o mundo, porém, ele nunca veio através de qualquer organização. Deus ficou do lado de fora dos grupos pentecostais, do lado de fora da organização, e o que ele vai fazer no futuro será fora da organização também. Prestou atenção no que ele disse aqui? O que Deus irá fazer no futuro será fora da organização. Deus somente vai revelar a sua palavra hoje, porque esse futuro é hoje. Deus somente vai revelar hoje a sua palavra para aqueles que estão fora de qualquer grupo organizado. Vou ler de novo. O que ele vai fazer no futuro será fora das organizações. Então você tem que sair da organização. Não importa que vão olhar para você e vão dizer: vocês são uma seita, um grupinho minúsculo. Mas a irmã Bruna disse: é somente aqueles que estiverem fora de qualquer grupo organizado. É para esses somente que Cristo vai falar. E agora? Os desigrejados. Então é isso que nós estamos fazendo. Aí ele vai dizer mais: Deus não pode operar através de mortos. Isso aqui é muito forte. Então quem está lá na Babilônia, nos grupos organizados, estão mortos para Deus. Deus não pode operar através de mortos. Ele só pode operar através de membros vivos. Esses membros vivos estão fora de Babilônia.
E lembra que ele disse, eu tenho amigos trinitários na Babilônia, e eu tenho amigos unicistas na Babilônia, e agora está dizendo, esses que estão na Babilônia estão mortos. Seja trinitário e unicista. E o Espírito Santo somente vai se revelar para aqueles que saírem fora da organização babilônica organizada. Tremendo. Amém. Glória a Deus. Então, ele disse que tinha muitos amigos na Babilônia unicista, estou lendo a minha nota aqui, e como hoje muitos tabernáculos da mensagem estão pregando o unicismo, então os mesmos também se converteram numa Babilônia, cujos membros estão mortos. Não, irmão Jorge, não pode ser isso que eu acabei de ler, irmão Brana. Saiba entender o que ele está dizendo. Eu não estou nem colocando palavras na boca dele, estou lendo isso aqui, mas eu estou tentando dar uma aplicação para você entender o que ele está falando. Porque se eu não fizer essa aplicação para você aqui, chamar a atenção da tua mente para isso aqui, você talvez leia e passe por alto isso aqui. Eu estou te explicando. Ele disse, qualquer organização que se intitule com essas doutrinas trinitárias, unicista, seja qual for, é uma Babilônia. E quem estiver pregando isso está morto lá dentro. Então, se nós temos aí a esmagadora maioria dos tabernáculos na mensagem pregando uma doutrina que não é bíblica, que é a doutrina unicista, no caso, a maioria prega o unicismo. O Mambrano diz, é uma Babilônia, são tabernáculos da Babilônia e estão mortos. Vamos aplicar isso que o Mambrano está dizendo. Então, para você ter a revelação da doutrina, da sã doutrina, você tem que sair dessa Babilônia. Você tem que sair. Retirai-vos dela, povo meu. Isso é para o futuro, e veja, isso já é para hoje agora. Amém. Então veja, essa minúscula luz aí da unicidade que eles chegaram a ter lá no passado, ela foi brilhando e também tem se manifestado em várias eras. Você vê, por exemplo, Michel Servet, aquele mesmo que Calvino o sentenciou à fogueira. Michel Servet teve uma breve luz da doutrina apostólica, mas não totalmente. Ele escreveu um livro uma vez chamado A Restituição do Cristianismo e teve que usar um pseudônimo, ele não podia usar o próprio nome, porque Calvino já estava perseguindo ele, e uma vez ele estava fugindo dos católicos e foi para a terra dos protestantes, dos evangélicos, e lá na terra de Calvino, alguém identificou, e dali só saiu para a fogueira. Porque ele não estava pregando a doutrina trinitária, então eles o condenaram à morte. E aí, por não ser trinitário, os unicistas se apoderam dos escritos de Servet, dizem ele era modalista, ele era unicista. Não, Servet não era unicista. Ele disse abertamente que ele não podia crer na doutrina unicista, porque a doutrina unicista tornava o pai e o filho parecidos demais. Essas eram as palavras de Servet. Se você faz o filho o próprio Deus, alguma coisa está errada. São seres distintos. E isso é apostólico. Bom, eu estou falando muita coisa aqui para nós ganharmos tempo. Mas veja, Mambrana disse que Deus iria, então, falar com seus filhos, revelar sua palavra para aqueles que saíssem da organização da Babilônia, embora ele também afirmava que ele dizia, eu sou trinitário, eu sou unicista, mas ele disse essas coisas levando em consideração as coisas que estão corretas. Há um pouco de verdade em cada uma delas, Lá na mensagem da Grande Comissão, se alguém disser o Mambrana é assembleiano, ele é um unicista? Sim, eu sou assembleiano, eu sou um unicista, eu sou da Igreja de Deus, eu sou da Santidade Peregrina, eu sou nazareno, eu sou tudo isso, eu pertenço a Cristo, do qual todos vocês pertencem. Vocês entendem? Eu pertenço a cada um de vocês, irmãos. Nós somos irmãos juntos. Nós somos irmãos juntos. Em outra mensagem, eu sei que eu estou falando aqui até mesmo para ministros trinitários, e meus irmãos, eu não digo isso, eu não digo para ferir, eu também sou um trinitário. Eu creio na Trindade. O que é isso? Eu sou trinitário, eu creio na Trindade. Nos atributos de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Não em três deuses. É nesse tipo de Trindade. Então ele dizia, eu sou unicista. Sim, creio na unicidade da divindade, mas não da maneira como os unicistas fazem. Que ele diz que faz do Pai e o Filho um como teu dedo. Isso aqui não. Eu não sou esse tipo de unicista. O tipo de unicismo que eu creio é de que Deus sempre teve que usar o seu Filho para se revelar até nós. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você anula a existência do Filho, você não tem nenhum caminho para chegar ao Pai. Não é verdade? Amém. Você não pode fazer isto. Amém. Então, veja, existem vários arrazoamentos sobre a mensagem, sobre algumas coisas que Mambrana disse, que os ministros da mensagem usam para dizer, Mambrana não estava correto no seu ensino.
Há coisas que estão patentes, que estão claras, que mostram, provam que ele não era unicista. Havia declarações que ele fazia que o unicista jamais poderia defender, como lá aquela escritura lá de Gênesis 1:26, que quando ali diz que Deus conversou com seu filho e disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E era assim como Urbano interpretava as escrituras, como você vê lá em Perguntas e Respostas sobre Gênesis. E então ele fez essa pergunta agora, vamos, né? Quem? Ele mandou uma pergunta, quem? Pai e filho. O pai e o filho ali estavam conversando. Vamos fazer o homem a nossa própria imagem e semelhança. Então aqui o Urbano está dizendo que Deus tinha um filho pré-existente. Através do seu filho pré-existente, Deus conversou e disse, vamos fazer todas as coisas. Deus usou o seu filho como agente da sua criação. Mas aí o que você tem? Você tem até algumas mensagens no Umbanda traduzidas pela voz de Deus mesmo, onde eles tentam alterar isso aqui. Eles pegam uma outra mensagem para dizer, não, isso aqui como a Umbanda disse, como é que é? Era o pai e o filho conversando, vamos fazer o homem. Não, isso aqui foi um erro. Porque há uma mensagem que ele corrige isto. Eu vou ler a mensagem que os unicistas da mensagem usam. Isso está lá na mensagem super sinal. Quando ele criou os céus e a terra, ele juntou os anjos e disse, façamos. Aí eles pegam isso e dizem, veja, aqui o Umbanda está dizendo, agora está corrigindo seu ensino, que lá em Gênesis 1:26, Deus conversou com os anjos e disse, façamos. Aí você vai lá para o texto original em inglês, você vai ver que o Umbanda não disse façamos, não usou a palavra da Bíblia façamos. Porque na Bíblia do Rei Tiago em inglês está let us make. Aí você vai lá para o inglês, você vai ver que o Umbanda não disse let us make, não citou a Bíblia. Ele disse simplesmente let us, que quer dizer vamos. Ele não disse façamos, não citou a Escritura. Ele criou uma situação onde ele ali diz que Deus estava com seus anjos e ele simplesmente disse vamos, ou seja, anjos, venham, acompanhem-me, vejam o que eu estou criando, eu e o meu filho. Mas a voz de Deus traduziu let us por let us make. Acrescentaram uma palavra na boca do profeta. Aí ao invés de ficar vamos, ficou façamos. Aí os unicistas da mensagem pegam isso aqui, veja, esqueça lá quando a Umbanda disse a mesma coisa que os primeiros pais da igreja, que eles ensinaram a mesma coisa. Deus estava conversando com seu filho. Não, isso foi um erro dos primeiros pais, isso foi um erro do William Branham. Aqui está a revelação da hora. Ele mudou e disse que Deus chamou os anjos e disse, façamos. Vai lá no texto em inglês, vai lá no áudio em inglês. Ele não disse façamos. Pode ser uma palavrinha a mais e que não faz muito sentido, mas faz todo sentido. Até o Mambai, ele me ajudou a entender isso aqui. Ele disse, veja, eu entendo que até o Espírito Santo talvez segurou o profeta, talvez até quis dizer let us make, mas se ele dissesse, ele cometeria um erro. Mambai interpreta assim, eu acho que o Espírito Santo segurou o profeta para não dizer a palavra make, e ficou só no let us, porque seria um erro. Porque se ele dissesse let us make, aí sim, façamos. Como eles traduziram, mas está errada essa tradução. Ele disse, vamos, ele criou uma situação em que Deus chama os seus anjos para ver e contemplar o que ele estava criando, mas não estava chamando os anjos para criar com ele. Porque, veja, os ministros dizem, então, que como são unicistas, né, irmão Vinícius? Todo unicista nega a pré-existência do Filho de Deus. É a maior pedra de tropeço para o unicista. É admitir que o Filho teve uma pré-existência. Eles não podem aceitar. Então, por isso, você tem que entender por que eles lutam tanto contra isso aqui. E dizem que não era com um filho que Deus estava falando. Eles dizem, não, era com anjo, porque não tinha um filho antes. Então, quando eles fazem a afirmação, eles estão fazendo do William Branham um gnóstico. Porque os primeiros que ensinaram ali que Deus estava conversando com anjos, isso foi ensinado algum tempo atrás, foram os gnósticos. Judeus gnósticos, e entre eles também um homem chamado Basilides, que é um estudo... Um dos pais do gnosticismo que Irineu combateu no seu tempo no livro Irineu contra as heresias. Eu vi que Basilides dizia que Deus havia dado o poder criador para os anjos para que ele, junto com os anjos, criasse o mundo. Basilides interpretava assim, e muitos cristãos interpretaram Gênesis 1:26 dessa forma. Então, quando você tem agora ministros da mensagem dizendo que Branham interpretava isso, eles estão fazendo de Branham um discípulo de Basilides, o pai do gnosticismo. Isso é terrível, isso é uma Babilônia diabólica. E o ministro quis debater comigo quando expus isso aqui, que Umbanda estava ensinando a Bíblia e ensinando que os primeiros pais ensinaram. Irineu disse que Deus estava falando com seu filho. Irineu aprendeu isso com Policarpo e também com outro mestre seu chamado Justino. Justino também disse, ali Deus falou com seu filho, vamos criar, vamos fazer. Então, quando você muda isso aqui, você está distorcendo o ensino apostólico. Então você está dando uma interpretação gnóstica, que, como eu disse, foi combatido pelos primeiros pais. E agora você tem aí ministros ensinando isso. E como eu disse, eu estava expondo isso uma vez na rede social, e um ministro aí diz, esse é o ensino católico.
Não era o ensino católico. Isso aqui é o ensino apostólico. Né? O ensino católico, na verdade, ensina que Deus estava falando com anjos. Sim, você vai lá no Vaticano, na Capela Sistina, que o Miguel Ângelo pintou lá, veja como é que ele fez lá a criação de Adão, lá como é que ele fez. Né? Quem já assistiu o filme Ben-Hur, tem aqueles 2 dedos se tocando no início da introdução do filme, né? A criação de Adão. Né? Ali está Deus, sim, e do outro lado está Adão, e em volta de Deus, anjos. Miguel Ângelo interpretou Gênesis 1:26 dessa forma, que Deus disse para os anjos, façamos o homem. Então, o ministro da mensagem disse, se você está escrevendo uma coisa que é catolicismo, por favor, lá no Vaticano, Miguel Ângelo pintou lá, Deus conversando com anjos, fazendo o homem e tudo mais. Então, na verdade, ele está pregando catolicismo. Não é verdade, irmão Vinícius? Amém. Que Babilônia, só agora que me toquei nisso. Que confusão, meus irmãos. Amém. Então veja, eu só estou citando aqui alguns dos argumentos que eles usam, que não faz o menor sentido quando você vai investigar, quando você vai apurar. Então veja, o Umbanda, ele não era trinitário, mas alguns estão agora acusando o Umbanda de trinitário. Quando ele falava isso, né, que é a mesma coisa que os católicos ensinavam, então ele era trinitário. Não era trinitário. E eles também usam aqui, eu acho até que eu não vou ler, porque eu já quero ganhar tempo, eles usam até alguns sermões do Umbanda, onde até chama o Espírito Santo de terceira pessoa. Até 61 você vai encontrar sermões do Umbanda, onde ele diz, o Espírito Santo é a terceira pessoa. Então eles pegam isso para dizer, veja, o Umbanda era meio trinitário, não conhecia a Bíblia, não conhecia a mensagem. Aí você vai ver, na verdade foram 19 ocasiões, eu contei todas elas, foram 19 ocasiões onde o Umbanda mencionou o Espírito Santo como uma terceira pessoa, e todas as vezes que você vai ver ele fazendo isso, são em sermões que ele pregou em tabernáculos, em igrejas trinitárias. Então ele apenas usou o mesmo argumento deles, porque depois vinha a parte da fila de unção, a fila de oração, melhor. Então, para que ele não dissesse alguma coisa que o escandalizasse, que até rompesse aquela atmosfera necessária, que estimulasse a sua fé para a cura, para evitar tudo isso. Ele até chegava a usar a mesma linguagem deles. Olha só como o Umbanda era simples e era honesto. Mas em vários outros sermões você vai ver ele rechaçando, dizendo que não existe tal coisa como uma segunda pessoa de uma trindade ou uma terceira pessoa da trindade. Não existe. Então alguns irmãos até pegam aquela mensagem ali de perguntas e respostas sobre gêneros. Veja, ali Umbanda está pegando trindade. Né? Façamos um homem a nossa própria imagem, Deus conversando com seu filho. Não, isso é trindade. Ele era trinitário na época. E na própria mensagem, perguntas e respostas sobre gêneros, ele repreende a trindade. E até menciona, não existe tal coisa como terceira pessoa do Espírito Santo. Terceira pessoa de Deus, Espírito Santo, não. Então veja, quando você descontextualiza muitas declarações que o Umbanda faz, você até muda o sentido do que ele estava dizendo. Mas então por que havia essas coisas, irmão Jorge? Por que isso acontecia? Mas eu não li para você agora há pouco, ele disse algumas coisas, até fala assim, até para que alguns se confundam tudo. E tem que fazer isso de propósito. E olha, por causa de uma coisinha aqui, né, irmão Vinícius? Eles já se enredam, já se pegam, já se confundem todos e dizem, olha, eu não vou crer porque aqui eu tenho desculpa para não crer, porque aqui é de propósito. Uma banda diz, tem que ser feito dessa maneira. Mas o Ministério Quinto ele ajuda a ordenar todas essas coisas para você. Aquilo que eles dizem, isso é contrário, aqui o profeta diz uma coisa e daqui é contrário. Não tem nada contrário. O que você faz é tem que contextualizar tudo, você tem que juntar todos os argumentos, você tem que juntar todas as informações para que você não crie uma doutrina isolada, distorcendo o que o Umbanda disse. Eu creio que era isso, irmão Vinícius, que se fazia lá, quando diziam que certas coisas que Paulo falava eram difíceis de compreender. Porque talvez descontextualizavam o que ele falava e distorciam tudo. E aí estava feito aí a organização babilônica. E é assim que eles fazem até com a mensagem restaurada do mensageiro. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Amém. E você veja, eu fui fazer pesquisa lá nos sermões também do espanhol, e também lá a voz de Deus do espanhol também traduziu por hagamos. E deveria ser vamos, é na mesma expressão, não deveria ser outra coisa. Até os tradutores em espanhol também traduziram errado. E veja, há coisas na Bíblia mesmo que estão traduzidas errado, por causa, talvez, do ponto de vista de quem traduziu. Se ele é trinitário, ele vai, querendo ou não, colocar um pouco da sua teologia trinitária na tradução. E se quem for traduzir um sermão de uma Umbanda for de uma mentalidade unicista, querendo ou não, inconscientemente até, irmão Vinícius, ele vai injetar nas traduções que ele estiver fazendo alguma coisa do seu ponto de vista unicista. Você está entendendo? Isso é terrível.
Então você vê muitas pessoas até usando uma tradução errada e se gabando e criando uma doutrina falsa em cima de uma tradução. Por isso que eu entendo que Jesus disse, que ele disse que também nos enviaria profetas, não é isso? Mestres e escribas. E eu tenho dito para os irmãos, desde quando vi essas ministrações que temos feito, Viamão, São Paulo, Marília, ali em Rondônia, eu tenho dito, olha, eu não sou pregador, eu sou apenas um escriba. Eu creio que eu faço parte daquele ministério que Jesus disse que enviaria. Ele enviou para nós um profeta, enviou para nós um mestre, e ele envia também escribas. O que o escriba faz? Ele pega as declarações do profeta e do mestre e faz tudo que eles falaram se harmonizarem junto e adequar tudo com o que a Bíblia diz. O escriba, ele pega texto, ele traduz, ele transmite a mensagem, ele faz com que todas as coisas façam sentido. Esse é o meu ministério. Meu ministério é de escriba. Eu sou tradutor, eu lido com a letra, eu lido com a tradução. E eu tento harmoniosamente juntar tudo que este profeta, Ilha falou, e o seu Arão, o seu mestre, ele veio, ensinou. Tento criar uma harmonia que eles nos instruíram nos seus ministérios e fazer você entender o que eles dizem. Ali em Rondônia, alguns irmãos disseram para mim, olha, eu estou impressionado, como que o irmão conseguiu falar de uma coisa que eu estou aqui há anos e nunca tinha visto? Eles me disseram. Alguns me disseram isso. Eu tive que explicar, olha, esse é meu ofício, eu sou um escriba. O escriba tem que fazer a escritura ter sentido para você. Esse é o papel dele. E também porque Deus, quando me chamou para o ministério, Ele me fez essa promessa. Ele disse, eu vou fazer de você um homem de mente cristalina para que você possa compreender e transmitir a minha palavra. Ele disse isso. Né? Lá em 99. E para que isto? Para que aqueles que me ouvissem também tivessem essa mesma mente cristalina. Para que você pudesse olhar e ver, isso faz sentido. É o testemunho que eu mais tenho coletado por onde eu vou, irmão Vinícius. Eu nunca tinha visto dessa forma, mas agora tudo faz mais sentido. Né? Então essa é a função do escriba. Eu creio que Deus está enviando escribas. Né? Deve haver outros escribas. Né? Uma banda disse que Lázaro, aquele que morreu, que depois o Senhor ressuscitou, era um escriba. Uma banda falava isso, né? Então veja a importância do escriba, que até um que morreu, ele ressuscitou. Né? Amém, graças a Deus. Vamos continuar aqui. Eu vou pular muita coisa, porque o tema aqui é extenso, né? Mas eu creio que isso está ajudando vocês de alguma forma. Amém. Uma mana disse lá na mensagem, o Messias, ele obedeceu a palavra, e quando ele veio para cumprir a palavra, então Deus, ele era o Messias, ele era Jesus quando ele nasceu. Ele era Jesus quando ele nasceu. Mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, depois do seu batismo, ele foi ungido com Deus. Jesus foi ungido com Deus. Então agora você tem duas pessoas ali, naquele corpo. O Filho de Deus, né, com sua alma, com seu Espírito, e agora também Deus, o Espírito Santo ali encarnado. A unção de Deus naquele corpo. Porque ele veio para cumprir a palavra. Então quando Jesus foi ungido com Deus lá no Jordão, ele se tornou o Pai. Ele se tornou o Filho e ele se tornou o Espírito Santo. Amém. Tudo ao mesmo tempo. Porque Deus estava ali corporalmente habitando em plenitude no seu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, por causa da unção que estava em Jesus, nós podemos dizer que ele era Deus, embora ele não fosse Deus antes disso, exceto por representação. Amém. Quando Jesus nasceu, ele era Deus em representação. Você sabia disso? Deus não entrou naquele corpo ainda. Mamãe disse, o Pai não habitava naquele Filho naquele tempo. Ele só entrou quando Deus, o batizou. Mas antes, então, de receber o Espírito de Deus, o Filho era Deus por representação, porque os atributos de Deus estavam ali naquele corpo. Aquele corpo tinha ali a substância de Deus, porque o Mambana diz exatamente o que está em Hebreus, que Jesus, o Filho de Deus, ele era o resplendor da glória de Deus, da substância de Deus, da pessoa de Deus. E a palavra que está lá no grego é upostase, quer dizer substância. Então, aquele filho que nasceu ali não era a própria pessoa de Deus, mas ele tinha algo de Deus ali, da natureza de Deus ali. Então, Deus estava ali sendo representado. Você consegue entender isso? Amém. Mas não era Deus ali ainda, não era o Espírito Santo ali ainda. João disse que quando ele batizou o Filho de Deus, então ele se tornou Deus sem medida. Deus deu o seu Filho do seu Espírito sem medida. João não disse isso, mas ele só disse isso depois que ele batizou o Filho de Deus. Não disse antes. Ele não disse que o Filho tinha o Espírito sem medida antes de batizá-lo. Não disse isso antes. Então Jesus não tinha nada da medida do Espírito.
Alguns talvez interpretam assim, não, Jesus já tinha uma medida do Espírito antes, aí no batismo a medida que faltou, Deus complementou e agora tinha toda a medida. Não! Vamos aceitar, como a Bana disse, o Pai não habitava naquele filho até então, por 30 anos. Amém. Deus esperou 30 anos para entrar naquele corpo, para que então o filho pudesse ser ele mesmo, Deus ali encarnado. Amém. Antes não. E como é que os unicistas ensinam que Deus nasceu? E que Deus morreu? Não, a Bana disse, antes que o filho morresse, Deus, a unção, o deixou no Getsemane. Sim. Deus o deixou no Getsemane. Não foi Deus então que morreu na cruz. Mambana diz, eu talvez não vou ler aqui. Mambana diz, Deus matou seu filho na cruz do Calvário. Amém. Né? Deus matou, sacrificou seu próprio filho Aleluia. Na cruz do Calvário. Amém. Amém. E você vê isso que está lá em Isaías 53. Essas coisas que nós ensinamos, meus irmãos, estão em conformidade com as Escrituras. Olha, eu quero ler isso aqui, Isaías 53, verso 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores o levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui Isaías está dizendo que o Filho de Deus seria ferido pelo próprio Deus. Deus mataria o seu próprio Filho. Não foi o que a Mambana disse? É o que está nas Escrituras. Mas como é que o unicista diz que, se a Bíblia diz que ele foi ferido por Deus, e o unicista diz que foi o próprio Deus que morreu, então estão dizendo que Deus se feriu a si mesmo. Você vai interpretar como isso aqui? Que Deus cometeu suicídio lá na cruz. Deus não cometeu suicídio. Não foi Deus que morreu. Foi o seu filho. Amém? Amém. Então, Deus matou o seu filho na cruz do Calvário. Os dons de Deus sempre encontram os seus lugares. Ele não poderia ser a deidade e morrer. O homem, o corpo, não era a deidade, mas a deidade estava no corpo. Mas não se esqueça que aquele corpo também tinha uma alma e também tinha um espírito. Então o Mambana aqui estava dizendo, o filho não era a deidade. Era isso que o Mambana aqui estava dizendo. Mas a deidade estava no filho. Esse corpo tem que perecer. O próprio Cristo que está em você é o único que pode levantar você. E isso é a deidade, Deus em você. Então o Mambana ele diz que Jesus não era Deus. Ele estava se referindo ao Filho de Deus. Mas quando Deus habitou nele, isso fazia do Filho Emanuel, Deus conosco. O próprio Deus. Amém? Mas ele não era Deus. E ele disse que Jesus não era Deus. Ele disse, irmão Jorge, abertamente que o Filho não era Deus. Ele disse. Onde é que foi isso? Eu quero ouvir. Eu vou ler para você. Perguntas e respostas número 3. Lembre-se, nós não somos a palavra, mas somos a palavra. Que coisa mais confusa. Você decide, irmão Bruno. Eu sou a palavra ou não sou a palavra? Você entendeu isso aqui? Ele disse, olha, nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. O que quer dizer isso? Ele está dizendo aqui para você, vou interpretar, eu sou escriba, não é isso? Vou explicar melhor. Ele está dizendo, você não é Deus, mas você é Deus, se Deus estiver em você. Você não é a palavra, mas você vai ser a palavra se Deus, a palavra, estiver habitando em você. Está entendendo isso? Então nós não somos a palavra, nós não somos a deidade, mas se nós rendermos nossas vidas ao Pai, o Pai habitará em nós. Não é isto? E o Mambana amava esse tema, Deus em carne humana. Ele amava esse tema. É o tema que você mais vai encontrar em todos os seus sermões. E se nós conseguíssemos, irmão Vinícius, dimensionar o poder disso, desse ensino, sim, nós seríamos muito mais zelosos, mais cuidadosos em tudo que nós dizemos e fazemos. Sim. Você é Deus em carne humana, quando você tem a palavra dele habitando em você. Ok? Você entendeu essa parte? Agora vem a parte que nos interessa. Então ele disse, olha, nós não somos a palavra, mas somos a palavra. Aí ele pergunta, agora você entendeu? Eu acredito que muitos não devem ter entendido quando ele disse isso. Aí depois agora vai dizer, Jesus não era Deus, mas ele era Deus. Jesus não era Deus, mas ele era Deus quando Deus entrou nele. Aleluia! Mas ele não era Deus. Por 30 anos, desde quando ele nasceu, Jesus não era Deus. Mas lá no Jordão, quando Deus entrou, agora ele era Deus. Desde quando eu nasci, eu não era a palavra, mas no dia que eu havia recebido, eu me tornei a palavra. Amém. Você está entendendo? Amém. Damos glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Amém. Ele não era Deus, mas ele era Deus. Ele era um homem, mas era Deus. Jesus era um homem.
mas era Deus no homem. Ele poderia chorar e ainda assim ele poderia ressuscitar os mortos, ele poderia chorar por um homem morto e levá-lo de novo novamente. Ele era Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Manassés, ele era Jeová completamente, ele era Jeová e ainda assim era um homem. Está dizendo exatamente quem o Filho de Deus é. Ele é um homem, o Filho unigênito de Deus. Irmão Jorge, então, se Jesus não é Deus, o que ele é? Ele é o homem. Ele é o Filho unigênito. A palavra unigênito tem várias definições. Alguns dão conforme o seu próprio entendimento. Mas eu entendo que essa palavra quer dizer gerado, feito de uma forma única. Jesus foi gerado de uma forma única. Porque não houve nenhum outro ser que foi gerado como ele foi. Por que isso, irmão Jorge? Porque só ele tinha a mesma substância do Pai. Você não veio com isso. Nós não viemos. Mas o Filho veio. Mas isso não fez dele um segundo Deus como quis os trinitários. Ou o próprio Deus como quis os unicistas. Então essa substância de Deus nele, o que fez dele? Simplesmente a expressão exata de Deus. Mas não era o próprio Deus. Amém? Amém. É isso que Filho unigênito quer dizer. Gerado de uma forma especial, de uma forma única. Não há ninguém semelhante a ele. E nada a ver com a explicação das testemunhas de Jeová. Sim, não houve ninguém como ele. Foi a criatura mais perfeita. Não foi uma criação. A criação é algo que é feito do nada. E Jesus não foi feito do nada. Ele foi gerado de alguém que já pré-existia antes de tudo, que era o seu Deus e Pai. Ele veio da substância do Pai. E a partir de então, Deus fez todas as demais coisas. Que é o que diz lá em João, que é o que diz lá em Colossenses. Amém. Então veja, isso aqui mostra para você que aquele servo lá de Isaías 53, que seria ferido por Deus, que morreu, tampouco poderia ser Deus. Embora ele fosse Deus a partir do batismo do Jordão. Até o momento em que depois Deus, ou seja, a unção, Elohim, deixasse aquele filho um pouco antes dele morrer. Eu quero ler a mensagem, ele fala isso. Mensagem ao nascer do sol. O Espírito deixou. No jardim do Getsemane, ele teve que morrer, um homem. Então Jesus realmente não morreu como Deus, como querem os unicistas. A unção o deixou. Deus, o Espírito Santo, o seu Pai o deixou. Lembre-se, amigos, ele não poderia fazer isso. Isso era Deus. Deus ungiu aquela carne, que era a carne humana. Então Jesus, em seu corpo de carne, somente agia como Deus, enquanto a unção estava sobre ele. Mas quando o Filho morreu, não foi como Deus. Ou seja, com a sua carne ungida, mas ele morreu como homem, o homem Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque o homem, como disse o irmão Brana, não era a deidade. O corpo, a carne, o homem Jesus Cristo não era a deidade. Mas por outro lado, embora ele estivesse sem a unção do Pai, o Filho continuava sendo a imagem de Deus. Desde quando o Filho foi gerado, ele foi a imagem de Deus. E aí não estou falando de quando nasceu no corpo de carne. Desde quando Deus o gerou lá, antes da criação de todas as coisas, o Filho já era uma imagem expressa de Deus. E quando esse Filho veio em carne humana, ainda que levou 30 anos para que Deus habitasse, ele era a imagem expressa de Deus. Então ele sempre foi uma representação de Deus, antes mesmo de Deus estar nele. E quando Deus deixou ele para que ele morresse na cruz, ele continuou sendo a imagem de Deus. Você não pode mudar a natureza dele. É isso que o Filho é. É isso que significa dizer que ele foi gerado da mesma substância de Deus. Ele é a imagem de Deus. Mesmo Deus não estando mais em pessoa ali, encarnado no Filho, naquela cruz, aquele homem que estava lá pregado na cruz, você pode dizer que era Deus ali morrendo, em representação, mas não mais a própria pessoa. Porque aquele que é a imagem de Deus estava ali. Amém. Você não pode tirar isso dele. Mas você não pode se confundir isso. O fato dele ser a imagem não faz dele o próprio Deus. Isso não deveria ser difícil das pessoas entenderem. Né? Amém. Então, ele continuava sendo o representante. Ele foi o representante de Deus antes mesmo de Deus encarnar, você já entendeu? E continuou sendo o representante de Deus, mesmo depois quando Deus o deixou ali. Amém? Isso ficou claro para você? Amém. Mensagem mostra-nos do Pai de 53. Deus está em seu universo, Deus está em sua palavra, Deus está em seu Filho. Deus está em seu Filho. Agora, vamos ver se Deus, quando ele esteve aqui na terra, você disse que era o seu Filho? Sim, Senhor. Quando ele esteve aqui na terra, ele disse que ele era Deus. Ele parecia Deus, ele agia como Deus, ele curava como Deus, ele morreu como Deus, ele ressuscitou como Deus.
Como isso? Como que morreu como Deus, se você acabou de dizer que Deus o deixou? Vocês têm que entender, ele era a imagem de Deus. Mas aí o unicista interpreta isso aqui como, Vinícius, que foi o próprio Deus que morreu. Não, foi a imagem de Deus ali que morreu, para ser uma representação de Deus. Né? Então Deus morreu, não é isto? Olha como ele disse aqui, ele morreu como Deus, ele ressuscitou como Deus, ele era Deus, Deus, o Filho. Quando Deus, o Pai, desceu e habitou em seu Filho, Cristo Jesus, e eles em unidade eram um. Não, mas está dizendo que são dois. Para haver uma unidade tem que haver dois. Não pode haver unidade se houver só um. Sim. O unicista interpreta João 10,30 como? Eu e o Pai somos um, não é isso? Eles interpretam como? Quer dizer que são tudo o mesmo, ser a mesma coisa? Não! Jesus está dizendo, eu estou em união com meu Pai. E por eu estar unido com Ele, quando você vê a mim, quem você vê? Você vê o Pai. As obras não são minhas, é do meu Pai. As coisas que eu ensino não são minhas, eu ensino a doutrina de meu Pai. Eu e o Pai somos um, nesses termos. E agora uma banda confirma e diz, eles em unidade eram um. É desse tipo de unicidade da divindade que o Umbanda cria. Mas não a unitária, não a de Noeto, não dos unicistas, que fazem de Deus o Filho um como o teu Deus é um. Aqui o Umbanda confirma eles, né, em unidade. Então o Umbanda está admitindo, são dois para se juntarem e formarem um. Não pode haver unidade se tiver só um. Para eu e o irmão Vinícius estarmos unidos no mesmo pensar e espírito, tem que haver o irmão Vinícius e eu. Né? Se só tiro... Vamos supor que o irmão Vinícius fique só e eu não estou aqui. Como é que ele vai, ser vai estar em unidade comigo se eu não existo? Eu sou unido com o irmão Jorge. O irmão Jorge nunca nasceu, nunca pisou essa terra. Como é que vai ser unido a mim? Se eu me aniquilou Jorge, não tem unidade. Mas se Deus me fez e um dia permitiu que nós nos conhecêssemos e tivéssemos o mesmo Espírito de Deus, com o mesmo entendimento, esta unidade que eu e o irmão Vinícius temos é a mesma que o Pai e o Filho tiveram. É disso que Jesus aqui estava falando. Porque ele disse que a mesma unidade que eles ambos tiveram é a mesma unidade que a igreja e Cristo teria. E ele disse que nós e Cristo seríamos um da mesma maneira como o Pai e o Filho eram um. Então, se nós somos um com Cristo, então nós somos Deus mesmo? Não. Mas é verdade que a palavra está em nós. Então, nós somos a manifestação de Deus também. Porque nós fomos também gerados pela sua palavra. Nós somos a imagem de Deus. Amém. Tudo isso é maravilhoso. Amém. Eu quero só já ser breve para nós concluirmos aqui. Há muitas outras questões que alguns levantam, né, mas eu espero que você deve ter compreendido algumas delas aqui. Tem aquela questão também que eu vou abordar muito rapidamente, que é uma abordagem dos unicistas, o Ministério A Voz da Verdade, porque eles sabem que é muito difícil explicar que o Pai e o Filho são o mesmo ser de Deus. Então eles criaram uma doutrina chamada de a natureza humana e a natureza divina de Deus. Então eles dizem que Cristo, o homem, era Deus, mas em uma outra natureza, a natureza humana. Mas Jesus é o próprio Deus, porque ele tem a outra natureza sua, que é a natureza divina. É assim que os unicistas tentam explicar. Para qualquer ministro unicista, para qualquer membro da unicidade, você vai ver que ele usa esses termos. Mas o interessante é que eu não sei porquê, e eu acho que eles não sabem disso, esse ensino que eles usam, né, é um ensino trinitário. Foram os trinitários que inventaram essa interpretação. Né? Eu devo ter salvo aqui, vamos ver se eu acho aqui. Sim, isso se chama união hipostática. Isso foi defendido pelos trinitários lá no primeiro concílio de Éfeso, no ano 431. É um ensino, é um dogma trinitário. E hoje os unicistas precisam usar esse argumento trinitário para poder defender essa doutrina unicista. É por isso que eu sempre digo que os unicistas e os trinitários são irmãos gêmeos, eles ensinam a mesma coisa. Apenas muda a dialética, muda aí a retórica, muda o seu vocabulário, muda uma linguagem semântica diferente. O trinitário diz que Deus são 3 pessoas. O unicista diz a mesma coisa, só troca a palavra pessoas, o termo pessoas por ofícios. Mas é tudo igual, porque eles dizem que o Pai, Filho e Espírito Santo, o trinitário diz que são pessoas do mesmo ser de Deus. Aí vem o unicista e diz, não, o Pai e o Filho e o Espírito Santo são ofícios do mesmo Deus. Então eles fazem do Filho, que é um ser que Deus gerou a parte dele, o mesmo ser de Deus.
que é exatamente o mesmo erro que tantos trinitários e unicistas cometem. O unicista e o trinitário dizem que o ser do Filho é o mesmo ser de Deus, e não. Deus é um ser diferente e o seu Filho é um outro ser diferente. Eu não vou ler aqui, mas há sermões, uma banda disse que Deus era um ser sobrenatural e que gerou um outro ser sobrenatural, que foi o seu Filho, o Logos, que saiu de Deus logo no princípio. Ele diz que são dois seres. Ele diz no Perguntas e Respostas do Gênesis, né? Quando Deus falou com o seu Filho, façamos o homem, ele disse, Deus estava falando com outro ser. Isso não é trindade, isso não é unicidade. Ambos dizem que é tudo o mesmo ser. Você está entendendo? Eu sei que alguns aqui nem precisam ouvir isso, mas estamos registrando para aqueles que precisam ouvir e que não sabem dessas coisas. É por isso que o Umbanda não podia jamais ser identificado como unicista, como alguns estão fazendo, e muito menos com a Trindade, porque ele não pregou essas doutrinas. Né? Isso é contrário à sã doutrina. Há um outro texto aqui que eu quero ler bem rapidamente, porque eu já expliquei isso em outros sermões, ao que está lá em 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Né? Deus foi manifestado em carne. É assim que está em algumas traduções. Infelizmente, também na tradução do Rei Tiago em inglês, que o meu mano usava. Mas o texto original diz que não era Deus manifestado em carne que estava sendo mencionado ali, era aquele. E esse aquele era uma referência ao Filho de Deus. Inclusive, hoje já é um consenso comum de todos de que esse texto aqui foi manipulado, ele foi alterado. Textos mais antigos mostravam que o que foi dito lá era aquele que foi manifestado em carne, referência ao Filho. Mas alguém trocou a palavra ro, que estava lá no grego, e colocou tel, Deus. Por isso que você tem ministros unicistas que amam algumas traduções da Bíblia, onde aparece Deus manifestado em carne. Uma delas é a Revista e Corrigida Fiel, que eu sempre chamo de Fiel aos Erros. Lá está Deus manifestado em carne. E por ser um consenso, já tem várias traduções que já corrigem isso aqui, já tiraram esse negócio de Deus manifestado em carne, já sabem que isso foi manipulado. Os próprios trinitários admitem a manipulação, eles reconhecem, a pesquisa foi feita, foi vasta nessa área aqui. Nunca foi dito ali, pelos primeiros apóstolos, que Deus foi manifestado em carne, porque pelo contexto, você vai lendo, né? Aí depois diz que esse mesmo que foi manifestado em carne, subiu nos céus e foi recebido em glória. Então, se você diz que foi Deus que foi manifestado em carne, depois ele foi recebido nos céus em glória por quem? Porque ali era um cântico que os primeiros pais cantavam. E o que eles estavam dizendo é que o Filho foi enviado, foi manifestado em carne, porque ele tinha uma pré-existência, ele estava num corpo etofânico, mas agora ele vem, esse mesmo ser habita no corpo de carne, foi contemplado por anjos, recebido em glória, justificado no Espírito, recebido nos céus em glória. Por quem? Pelo seu Pai que estava lá. Né? E o Umbanda explica isso. Quando o Filho subiu lá em glória, o Pai o fez assentar no seu trono, à sua destra, até que ele ponha todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Aleluia. É assim que interpreta-se 1 Timóteo 3,16. Mas por causa de uma má tradução, você tem até ministro que tira proveito das más traduções. Porque isso está em conformidade com a sua doutrina de estimação. Isso é desonestidade. Eu digo desonestidade porque muitos já sabem que, alguns também já sabem que essa tradução não está correta, mas eles preferem. E alguns até fazem videozinhos, irmão Vinícius, e colocam lá de fundo, atrás dele, a Bíblia lá de pé, a Revista Corrigida Fiel. E eu sei por que está lá. Porque lá está Deus manifestado em carne. Eles preferem defender até uma manipulação de uma tradução para poder perseverar e insistir na sua mentira. O que Paulo disse? Que eles são indoutos. Não é isto? Não aceita a correção da palavra. Há muito mais coisas que eu poderia ler e comentar, mas eu estou satisfeito com isto. Amém? Ficamos de pé. Precioso Deus e querido Pai, te damos graças, Senhor, por tantas coisas que podem ser aqui falado. Agradecemos as palavras do irmão Vinícius pelo seu maravilhoso testemunho e tantas coisas, Senhor, que nós compartilhamos aqui com base no teu ensino que tu nos deu nesse tempo do fim. Nós entendemos, Senhor, que todas essas coisas são necessárias de ser postas na mesa de forma clara, porque nós já entendemos, Senhor, que isto é fundamental para que nós possamos ser aperfeiçoados no teu Cristo, através da doutrina correta. E nós sabemos que uma vez conhecendo a Ti pela Tua doutrina e pela Tua palavra correta, e a inteira palavra, como disse o profeta, não apenas uma parte, isso vai permitir em algum momento que nós sejamos a palavra.
Nós não somos a palavra, o profeta diz, mas nós somos a palavra. Nós somos a palavra quando nós aceitamos toda a palavra. É isso que nós queremos, Senhor. Nos ajude a ficar com toda a palavra. Nos ajude a ser um reflexo da palavra. Nos ajude a ser uma imagem expressa de Ti através de nossas vidas e através de nossas ações. Que Tu continue se refletindo através da igreja. Que Tu continue estando aqui, sendo através dessa igreja, testemunhado. Estamos aqui para ser Tuas testemunhas, Pai. E que Tu nos ajude em todas as demais coisas. Somos necessitados, somos pobres, mas se Tu estiver conosco, Senhor, nós sabemos que não estaremos sós e poderemos continuar nossa jornada confiantes de que Tu nos conduzirá em cada passo que dermos. Tu nos guiará, mesmo quando nos confrontarmos com alguma coisa que se levanta contra nós e que humanamente não conseguimos vencer. Mas se Tu estiver conosco, Tu serás nosso advogado, Tu serás também aquele que estará pelejando por nós. Peleje em favor da igreja, Pai. Peleje em favor de santos que estão aqui em Manaus, dessas famílias que estão aqui representadas. Guarde a cada um deles, Pai. Não temos uma fé para com ela tentar rechaçar alguém que não concorda ou discorda de nós. Nossa fé é apenas para tentarmos ser perfeitos como o Teu Cristo é perfeito. E que isso vá além de uma fé intelectual, que isso possa ser realmente Teu Cristo em nós. A vida de Cristo empurrando de dentro de nós. Que seja feito assim, Senhor. É nosso pedido, é a nossa oração. No nome de Jesus Cristo. Digam graças a Deus. Amém. Graças a Deus.